Olá, eu sou o Luke. Bem-vindos ao canal Minuto Terror. Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente de qual lugar do Brasil você é. Meu nome é Valdir, tenho 48 anos e rodo caminhão desde os 19. Conheço o interior de Goiás como a palma da minha mão calejada. Cada curva, cada lombada, cada buraco que engole pneu eu já decorei. Trabalho com um Scania 124 bicudo 2004, que chamo de velha guerreira, motor 420 cavalos que nunca me deixou na mão. Naquela terça-feira fatídica, dia 17 de outubro de 2023, eu vinha de Anápolis, depois de descarregar soja em um armazém perto do Daia. Saí de lá já era 00:30, cansado pra caramba, olhos ardendo, mas precisava chegar em Goiânia antes do sol raiar para pegar outra carga cedo. Para fugir do pedágio da BR-060, resolvi cortar caminho pela estrada velha que passa entre os canaviais gigantes, perto de Silvânia. Todo mundo que roda aqui conhece esse atalho. 20 e poucos quilômetros de terra batida, reta quase toda, mas quando a lua não ajuda vira um túnel verde. Cana dos dois lados com mais de 4 metros de altura, parece que você está dirigindo dentro de um labirinto. Só o barulho do motor e do vento cortando as folhas. Liguei o rádio AM só para ter algum chiado, porque silêncio total na madrugada me deixa nervoso. Estava numa tocada boa, uns 85 por hora, terceira reduzida de vez em quando para não forçar muito a suspensão. De repente, o farol alto pegou um volume estranho bem no meio da pista, uns 200 metros à frente. À primeira vista parecia um saco de estopa, daqueles de 100 quilos, só que era grande demais e tinha um formato torto, como se tivesse sido amarrado de qualquer jeito. Reduzi para a segunda, joguei o farol alto para ver melhor. Quanto mais eu chegava perto, mais aquilo não parecia saco nenhum. Tinha uma cor cinza suja, quase da mesma tonalidade da poeira da estrada, e estava dobrado de um jeito que não era natural, como se fosse um corpo humano tentando se enrolar em posição fetal, mas com as juntas todas erradas. Pensei logo em assalto. Aqui nessa região tem muito golpe de bandido que joga boneco na pista para motorista parar. Já perdi um amigo assim em 2016. Então tirei o pé do acelerador só o suficiente para desviar pela esquerda, mantendo uma distância segura. Quando a velha guerreira passou do lado, eu virei o rosto para o vidro do passageiro para dar uma olhada rápida. Foi aí que meu sangue gelou, aquela coisa se mexeu. Não foi um movimento de quem levanta ou se assusta, foi uma contorção lenta, como se os ossos estivessem se rearrumando por dentro da carne. Parecia que tinha vida, mas uma vida torta, quebrada. Senti um arrepio que começou na nuca e desceu até a sola do pé. Pisei fundo de novo. O Scania deu um rugido e saiu levantando poeira. No mesmo segundo o rádio morreu. Estava chiando uma música sertaneja antiga e de repente silêncio total, nem estática. Só o barulho do motor e do meu coração batendo na garganta. Olhei rápido para o retrovisor lateral esquerdo. A poeira não deixava ver nada. Foi quando veio o primeiro baque. Um impacto seco, violento, na lateral do baú, bem na altura da minha cabeça. Parecia que alguém do tamanho de um touro tinha dado um soco com toda a força na chapa de alumínio. O caminhão chegou a dar uma balançada para a esquerda, eu segurei firme no volante, xingando alto, o corpo inteiro tenso. Nem deu tempo de pensar, veio o segundo baque, mais atrás, perto da lanterna direita. Esse foi tão forte que a traseira saiu um pouco da pista. Senti o caminhão pescar de lado, quase perco o controle. Olhei desesperado para o retrovisor direito e Vi aquilo correndo na beira da estrada, acompanhando o caminhão sem esforço. Era uma forma cinzenta, curvada para frente, mais alta que um homem comum. Não dava para ver rosto, braço, nada definido. Só uma silhueta disforme que parecia deslizar mais do que correr. O mais assustador, os pés quase não tocavam no chão. Era como se flutuasse a poucos centímetros da terra vermelha, mantendo exatamente a minha velocidade. Eu já estava em quinta marcha, ponteiro marcando quase 95 por hora na terra e a coisa não ficava para trás. Acelerei mais. O motor gritava, a velha guerreira tremia toda, mas obedecia. Comecei a rezar em voz alta, Pai Nosso, Ave Maria, tudo embolado, suando frio mesmo com o ar-condicionado ligado. A cada segundo eu esperava outro baque, esperava que aquilo pulasse em cima do baú ou quebrasse o vidro. Olhava para os retrovisores e a forma cinzenta ainda estava lá, às vezes sumindo na poeira, às vezes aparecendo mais perto. Em certo momento, quando passei por uma curva leve, o farol iluminou de lado e eu juro que vi. O vulto corria meio abaixado, braços longos demais balançando, e por uma fração de segundo os faróis refletiam em 2 olhos que não eram olhos humanos, eram 2 brasas amarelas, brilhando no escuro.
A perseguição durou uns 5 ou 6 minutos que pareceram horas. Eu já estava sentindo o cheiro de borracha queimada dos pneus forçando na terra. De repente, lá na frente, vi o brilho das primeiras luzes da cidade. Silvânia começando a aparecer, postes de luz, casas, movimento. Quando entrei no asfalto, o caminhão deu um tranco forte, como se tivesse saído de um nesadelo. Olhei imediatamente para os retrovisores. Nada. Só a estrada vazia e o canavial balançando. A coisa tinha sumido como fumaça. Entrei direto no posto BR que fica na entrada da cidade, parei do lado das bombas ainda tremendo, pernas moles, desci do caminhão com a barra de ferro na mão, coração na boca, dei a volta no baú iluminando com a lanterna do celular. Tinha 2 amassados enormes na lateral direita, profundos, como se alguém tivesse batido com um martelo de 10 quilos. Abaixo dos amassados, 4 riscos paralelos que atravessavam a pintura até o metal, profundos, perfeitamente retos, com uns 8 milímetros de largura cada um. Pareciam feitos por garras de aço. Tirei foto de tudo, mostrei para o frentista que estava lá, coitado, ficou branco. Nunca mais peguei aquele atalho de noite, nem de dia, na verdade. Hoje faço o rodeio completo pela rodovia, pago pedágio e durmo tranquilo. Tem coisa que a gente não explica, só respeita e foge. A velha guerreira ainda roda, mas quando passo perto de Silvânia à noite, eu aperto o volante mais forte e rezo baixinho. Porque eu sei que aquela coisa ainda está lá, esperando o próximo caminhão que ousar cortar caminho no escuro. Meu nome é Caio. Tenho 26 anos hoje. Mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 21, em 2019, enquanto cursava letras na Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais. Naquela época eu morava numa república antiga, uma casa de paredes grossas e janelas altas na rua direita, bem perto da Igreja do Rosário. Era uma construção colonial, com piso de madeira que rangia a cada passo e um quintal pequeno, onde cabia apenas uma mesa de plástico e algumas cadeiras velhas. Dividia o espaço com mais 4 caras, o Tiago, o Léo, o Rafa e o Diego. Vida típica de estudante, aula de manhã, biblioteca de tarde, pelada à noite e cerveja gelada depois. A rotina era simples, mas cheia de histórias, e cada noite parecia guardar uma surpresa. Toda quarta-feira, a gente descia para o campinho de terra do bairro Cabeças, ali perto do Morro da Forca, para jogar bola até tarde. O campo era improvisado, traves de ferro enferrujado, iluminação precária de 2 postes que piscavam de vez em quando, mas era o nosso point. O chão irregular fazia a bola quicar de forma imprevisível, e isso só aumentava a diversão. A vizinhança já conhecia nossa gritaria, e alguns moradores até apareciam para assistir, sentados em cadeiras de plástico, como se fosse um espetáculo semanal. Naquela quarta, 23 de outubro, o jogo tinha sido pesado. Empatamos de 8-8 com a galera do curso de engenharia e resolvemos comemorar no bar do Zé do Ouro, que ficava a uns 15 minutos a pé. O bar era pequeno, com paredes cobertas de fotos antigas da cidade e um balcão de madeira gasto pelo tempo. Saímos de lá já era quase 1h30 da manhã, rindo alto, voz rouca de tanto gritar gol e zoar o goleiro. A noite estava fria, típica de São João em outubro, céu limpíssimo, lua cheia iluminando as ladeiras de pedra. O ar tinha aquele cheiro de terra molhada, misturado com fumaça de lenha, vindo das casas mais antigas. A cidade parecia dormir, mas as ruas guardavam um silêncio que pesava. A gente subia a Rua do Pilar, uma ladeira íngreme que passa ao lado de uma gameleira centenária gigantesca. Essa árvore é famosa na cidade. Tronco grosso como 3 homens abraçados, raízes que saem do chão como serpentes de pedra, copa que cobre metade da rua. Todo mundo conhece as histórias. Dizem que ali enforcaram escravizados na época do ouro, que a gameleira guarda almas, que à noite ela se mexe sozinha. Eu sempre achava graça, coisa de quem bebeu demais ou queria assustar criança.
Mas naquela noite, a lua cheia parecia jogar luz justamente sobre ela, como se quisesse revelar algo escondido. Estávamos os 5 lado a lado, ocupando a rua inteira, quando o Tiago, que ia na frente, tropeçou numa raiz exposta e quase caiu de cara. Ele soltou um palavrão e a gente caiu na gargalhada, mas o riso morreu rápido. Tiago ficou parado, olhando fixo para a copa da árvore, rosto branco como cera. Perguntamos o que foi. Ele só apontou para cima e sussurrou: "Vocês viram isso? Uma sombra acabou de pular lá para dentro." A gente olhou, nada, só folhas balançando de leve. O Rafa, que é o cético da turma, já começou a zoar. "Calma aí, Tiago, foi só um morcego grandão." Mas dava para ver que até ele estava tenso, porque sua voz saiu mais baixa do que o normal. Ficamos ali uns segundos em silêncio, ouvindo o vento. De repente veio o primeiro som. Um arranhado lento, profundo, como se alguém estivesse cravando unhas enormes na casca da gameleira. Não era galho rangendo, era algo arranhando com força, subindo. O som vinha de uns 8, 10 metros de altura. Olhamos para cima e vimos um galho grosso, daqueles que aguentam uma pessoa sentada, começou a balançar violentamente para cima e para baixo, como se tivesse recebido um peso de repente. Não tinha vento nenhum. A lua iluminava tudo e a gente via claramente que o galho descia 1 metro e voltava, descia de novo. O arranhado não parava. Agora mais rápido, mais desesperado, como se algo estivesse escalando com fúria. Meu coração disparou tanto que eu sentia ele na garganta. O Diego agarrou meu braço com força, unhas cravadas na pele. O Tiago já estava recuando, passos curtos, olhos arregalados. Foi aí que veio o gemido. Um som longo, arrastado, que começou grave e foi subindo até virar um lamento que não era humano nem animal. Parecia dor antiga misturada com raiva, como se algo estivesse sofrendo há séculos e agora tivesse encontrado voz. O som saía de dentro da copa, ecoava nas pedras da rua, entrava nos nossos ossos. A gente congelou. Eu sentia lágrimas nos olhos sem saber por quê. Era medo puro. Medo que não explica, medo que não tem lógica. O galho parou de balançar de repente. Silêncio total por uns 3 segundos. Depois outro arranhado, agora descendo rápido. A gente viu claramente. Algo escuro deslizou pelo tronco, rápido demais para ser gente, mas grande demais para ser bicho. Parecia se agarrar na casca com mãos e pés, descendo de cabeça para baixo como um inseto gigante. Quando chegou na metade do tronco, parou. A lua bateu direto e a gente viu o contorno. Ombros largos, braços longos demais, cabeça inclinada para frente. Não tinha rosto, só escuridão. Ficou ali parado, olhando para baixo, olhando para nós. O tempo pareceu parar. O silêncio era tão pesado que até o som do nosso próprio sangue correndo parecia ecoar. Não sei quem gritou primeiro, mas de repente estávamos correndo ladeira acima, tropeçando nas pedras, cotovelos batendo, ninguém olhava para trás. Corremos uns 4 quarteirões sem parar, até entrar na República, bater a porta e trancar tudo. Ficamos no chão da sala ofegantes, luzes acesas, ninguém falava nada. O Rafa, que sempre zoava tudo, estava chorando baixinho. O Tiago tremia tanto que os dentes batiam. Eu senti o corpo inteiro gelado, como se tivesse tomado banho de água de poço. O Diego repetia: "Não era gente, não era gente", como se quisesse convencer a si mesmo. Passamos a noite inteira acordados, luzes acesas, ninguém dormiu. Cada estalo da madeira da casa parecia um aviso, cada sombra no canto parecia se mover. De manhã, quando o sol nasceu, a gente desceu para a rua com medo de olhar para a gameleira. A árvore estava lá, quieta, bonita até, como se nada tivesse acontecido. Mas na casca, do lado que a lua iluminou, tinha marcas frescas. 4 sulcos profundos, paralelos, descendo uns 3 metros,
como se garras tivessem escorregado enquanto desciam. Tiramos foto, mostramos para os mais velhos da cidade. Todo mundo calou. Uma senhora da igreja só fez o sinal da cruz e disse: "Não mexam com o que a gameleira guarda." Nunca mais jogamos no campinho à noite. Até hoje, quando preciso passar pela Rua do Pilar depois das 10, dou a volta inteira pela praça, mesmo que seja o dobro do caminho. E toda vez que vejo uma gameleira grande, sinto aquele mesmo frio na espinha, porque eu sei que tem coisa que vive entre as raízes e a copa, coisa que não é desse mundo e que às vezes escolhe mostrar que está ali. Às vezes escolhe olhar de volta. E quando lembro daquela noite, sinto que fomos escolhidos para ver e sobreviver. Há muitos anos, quando eu ainda era jovem, uns 26 para 27, saí da casa dos meus pais em Pedra Branca, em busca de serviço. Meu pai, seu Raimundo, disse que não dava mais para sustentar todo mundo e que eu precisava tentar sorte em Quixeramobim, onde morava meu tio Zé Maria, que segundo ele já estava bem de vida. Peguei a estrada a pé, com uma trouxa de roupa nas costas e quase nenhum dinheiro no bolso. Cheguei na região depois de 3 dias andando e perguntando, mas ninguém conhecia tio Zé Maria ou a casa que ele supostamente tinha comprado. Fiquei rodando, dormindo embaixo de árvores, até que seu Valdomiro, dono de uma fazenda pequena perto do riacho do Genipapo, me viu passando fome na beira da estrada e ofereceu trabalho. Aceitei na hora. Em poucos meses eu já cuidava de tudo. Plantava milho, criava bode, vendia farinha no povoado. Virou rotina andar léguas e mais léguas, de dia ou de noite, com o jumento velozinho. Uma manhã de sábado, ainda no inverno, o chão estava molhado e bom para cravar estacas. Saí cedo com a foice no ombro para cortar varas de angico e fazer uma cerca nova para o curral dos cabritos. Escolhi um canto da mata que ficava atrás do Morro do Cruzeiro, lugar que eu conhecia palmo a palmo. Cortei um monte de varas, amarrei com cipó, fiz uma carreta improvisada com 2 varas compridas e comecei a arrastar tudo para a clareira. Quando estava quase saindo do meio do mato, vi movimento lá na frente. Parei imediatamente. Aprendi desde menino que na caatinga quem é visto primeiro vive mais. Me abaixei atrás de um juazeiro seco e fiquei espiando. Era um velho, cabelo branco como algodão, pele queimada de sol, andando devagar, quase arrastando os pés. Parecia procurar alguma coisa no chão, porque ia de um lado para o outro cheirando como cachorro de caça. Fiquei quieto, só observando. De repente, ele virou um pouco mais na minha direção e eu vi. As pernas dele eram tortas para trás, os joelhos dobravam ao contrário, como se fossem de ema ou de capeta. Os pés apontavam para trás também, mas ele caminhava para frente com um balanço horrível, rangendo os ossos a cada passo. O coração quase me saiu pela boca. Senti o corpo inteiro gelar e as pernas ficarem moles. Pedi baixinho a Nossa Senhora das Dores que ele não me enxergasse. Ele passou a uns 20 metros de mim, farejando o chão, resmungando palavras que eu não entendia. Uma voz rouca que parecia vir de dentro da terra. Não olhou para o meu lado nenhuma vez. Continuou andando até sumir entre os troncos de caraíba. Só quando perdi ele de vista foi que consegui respirar de novo. Larguei as varas ali mesmo, corri para casa com a foice na mão e cheguei tremendo tanto que mal conseguia falar. Fiquei o dia inteiro trancado no quarto, olhando para a parede, com a cabeça vazia. Não comia, não falava, não trabalhava. Parecia que tinha levado um banho de encantamento. Só voltei a ser gente no dia seguinte, quando o sol já estava alto. Ainda assim, passei semanas sem conseguir entrar naquela mata sozinho. Uns 15 dias depois, estava tomando café na venda do seu Geraldo, quando encontrei seu Antero, vaqueiro antigo da região do sítio Logradouro. Contei o que tinha visto, ainda meio sem graça.
Ele ouviu calado, acendeu o cigarro de palha e disse: "Pois é, menino, tu topou com o Coroinha. Todo mundo aqui já ouviu falar, mas poucos viram de perto e continuaram com juízo." Ele mesmo tinha encontrado o Coroinha anos antes, quando ainda moço. Estava caçando preá com 2 amigos, perto do açude velho, já quase escurecendo. Se perderam no mato e resolveram descansar embaixo de um embuzeiro grande. Antero sentou encostado no tronco, os outros 2 mais afastados. De repente, o embuzeiro tremeu inteiro, como se um trovão tivesse batido só nele. Folhas caíram como chuva. Antero olhou para cima e deu de cara com o velho pendurado de cabeça para baixo num galho grosso. Os pés eram garras compridas, unhas pretas e curvadas como o gavião Chico Grande. Os olhos amarelos, brilhando na penumbra, fitavam ele sem piscar. O cabelo branco esvoaçante caía até o chão. Antero disse que gritou tanto que achou que o peito ia rasgar. Saiu correndo sem rumo, tropeçando, até cair na estrada de terra batida. Os amigos encontraram ele lá horas depois, babando, falando coisas sem sentido. Seu Antero disse que passou 3 dias sem reconhecer a própria mulher. Teve febre alta, delirava, chamava pelo Coroinha. Só sarou depois que a benzedeira Dona Chiquinha fez uma garrafada com folhas de jurema e rezou 7 Pai Nosso virado para o nascente. Depois dessa conversa, nunca mais entrei naquela mata sem levar 1/3 no bolso e um galho de arruda atrás da orelha. E até hoje, quando passo perto do Morro do Cruzeiro ao entardecer, aperto o passo e evito olhar para os lados, porque o Coroinha ainda anda por lá, procurando o que perdeu ou o que nunca teve. E quem cruza com ele, raramente esquece. Isso aconteceu quando eu tinha uns 30 anos e já trabalhava há 4 para seu Evaristo lá no sítio Boa Esperança, perto de São Bento do Una, interior de Pernambuco. Eu era o homem de confiança dele, cuidava do gado, plantava feijão, levava e trazia mercadoria nos povoados vizinhos usando o jumento Carcaça, um bicho velho, mas fiel. Numa sexta-feira de lua cheia, bem no mês de agosto, seu Evaristo mandou entregar 2 sacos de rapadura e um de farinha na casa de Dona Neuza, que morava do outro lado do Riacho Seco, a umas 3 léguas dali. Fui no meio da tarde, conversei um bocado, tomei café com bolo e quando vi já estava escurecendo. Não me preocupei. Conhecia cada palmo daquele caminho e a lua estava tão clara que parecia dia. Subi no Carcaça e vim trotando tranquilo. A estrada de terra batida passa direto por uma encruzilhada antiga onde antigamente tinha um cruzeiro que derrubaram há décadas. Todo mundo da região sabe que ali é lugar pesado, mas eu nunca tinha visto nada, então nem ligava. Quando cheguei perto da encruzilhada, avistei de longe uma árvore enorme que nunca tinha estado ali. Era um embuzeiro gigantesco, carregado de folhas verdes, bem no centro do cruzamento. Parei o jumento, esfreguei os olhos, achei que estava ficando louco. Não tinha como aquela árvore ter brotado do dia para a noite. Fiquei olhando, sem descer do animal. De repente, começou um vento frio, daqueles que levantam poeira em redemoinho. O Carcaça deu um pinote, mas eu segurei firme. O redemoinho rodava cada vez mais rápido, subia, descia e foi tomando forma no meio da poeira. Em poucos segundos, o vento parou de soprar e ali, de pé ao lado do embuzeiro, estava uma mulher alta, magra, com cabelo preto que batia na cintura. Vestia um pano branco comprido que esvoaçava mesmo sem vento. Ela ficou parada um instante, olhando direto para frente, como se não me visse. Depois começou a andar devagar, com passos leves, quase flutuando, e foi direto para o tronco da árvore. Quando chegou perto, simplesmente entrou dentro dele, como se o tronco fosse feito de fumaça.
No mesmo instante, o embuzero começou a secar. As folhas amarelaram, caíram todas de uma vez, os galhos racharam e a árvore inteira virou pó que o vento levou. Em menos de 10 segundos, não tinha mais nada. Nem árvore, nem folhas no chão, nem mulher. Só a encruzilhada vazia, limpa, iluminada pela lua. O carcaça estava suado, tremendo todo, tentando recuar. Eu mesmo sentia cada pelo do corpo arrepiado, a boca seca, o coração batendo tão forte que doía. Baixei a cabeça, fiz o sinal da cruz, puxei o cabresto e passei por ali quase correndo. Cheguei em casa já de madrugada, sem falar com ninguém. No dia seguinte, contei para seu Evaristo e ele só balançou a cabeça. É a dama do redemoinho, meu filho. Meu avô viu a mesma coisa em 1942 e meu tio em 1978. Ela aparece de tempos em tempos, sempre na lua cheia, só para quem vai passar ali depois das Ave-Marias. Nunca faz mal, mas quem vê fica marcado. Durante anos voltei àquela encruzilhada dezenas de vezes, de dia, de noite, com sol, com chuva, sempre na mesma hora. Nunca mais vi a árvore surgir, nunca mais senti aquele vento gelado. Mas até hoje, quando a lua fica redonda e eu tenho que passar por lá, aperto o passo, rezo 3 Ave-Marias baixinho e evito olhar para o meio do cruzamento, porque eu sei que ela ainda mora ali, dentro da terra, dentro do vento. Um tempo depois, ouvi histórias de outros que também tinham cruzado com a dama. Seu Joaquim, vaqueiro velho, dizia que ela aparecia sempre perto de redemoinhos, mas nunca deixava pegadas. Já a dona Neuza jurava que, certa vez, viu o pano branco da mulher se arrastar pela estrada como se fosse cobra, e quando tentou seguir, o pano desapareceu no ar. Os mais antigos falavam que a dama era a filha de um coronel que morreu de desgosto e que o espírito dela vagava procurando o amor perdido. Outros diziam que era bruxa, castigada por ter feito pacto com o vento. Cada versão aumentava meu medo, mas também minha curiosidade. Hoje, já mais velho, entendo que certas coisas não têm explicação. A dama do redemoinho continua sendo mistério para mim e para todos da região. Alguns dizem que é lenda, invenção de gente medrosa, mas eu sei o que vi, e sei que não foi sonho nem imaginação. Por isso, quando caminho pela estrada de terra e sinto o vento levantar poeira, faço o sinal da cruz e sigo em silêncio, porque eu sei que ela ainda mora ali, dentro da terra, dentro do vento.